Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel ou Izu e muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Revisando, em que eu vou fazer algumas análises de mangás semanalmente. O primeiro mangá escolhido, quem acompanhou o Revisando número 1 já sabe qual é. Daqui a pouco eu deixo ele um pouco mais apresentado assim pra vocês. E é isso. Ah, muito obrigado a todo mundo que assistiu o Revisando anterior. Eu achei muito interessante que, apesar de ter 1 hora de duração, parece que a recepção foi bem positiva. Parece que muita gente gostou, tanto que não tem nem um único dislike. Claro que deve ter agora, aliás, ainda que eu falei, né? Porque sempre tem um trollzinho aí que quer fazer graça. Mas enfim, o que importa é que vocês gostaram, então eu tô trazendo mais aqui pra vocês. Muito obrigado, gente, assim, pelo retorno, tá bom? Mas então, me apresentando um pouco melhor aqui, eu faço parte do Portal Geekdama, um site de notícias e matérias do mundo otaku. E além disso, também faço parte da escola de mangá Japan Sunset, que é uma escola de mangá e tem uns planos bem legais atualmente. Vocês vão poder conferir tudo aqui nos links aqui embaixo. E podem ter até aula comigo, olha só. Uma das coisas que eu estou fazendo aqui é justamente passar parte do meu conhecimento para quem está assistindo. E aí vocês podem ter uma noção do que mais ou menos eu aplico em aula. Claro que eu lá é de uma forma um pouco mais didática, mas vocês podem ter um gostinho aí. Olha que legal. E também sou autor desse mangazinho aqui, The Hunters, que em breve terá novidades, tá perto demais, mas tem capítulos online gratuitos que vocês podem conferir aqui nos links aqui embaixo. Beleza? Ah, e aqui tem alguns desenhos meus, só pra vocês terem um gostinho do meu trabalho. Olha que bacana aí. A maioria é de personagens meus. Aqui tem uma página do meu mangá. Aqui uma versão em anime, que eu mesmo fiz. Um dia será por um estúdio de verdade. E, enfim, vamos então falar de Kamonohashiron no Kidan-suiri, que é o mangá que será analisado aqui. E Kamonohashiron no Kidan-suiri, ele é um mangá de Akira Amano. E para você não sabe quem é Akira Amano, ela é muito conhecida por essa obrazinha aqui, Reborn, que foi publicada na Shonen Jump e ganhou até adaptação em anime. Ela também fez o character design dos personagens do anime Psycho Pass, porque o traço dela é bem bonito. Então, faz sentido as pessoas quererem que ela desenhe os personagens de alguma história. E fez alguns outros trabalhos, mangás. Só procurar um pouquinho mais, isso aqui é o que mais chama atenção. Então, esse mangá, Kamonohashiron, ele tá disponível gratuitamente no Manga Plus, da editora Shueisha, que é basicamente um site e aplicativo que tem mangá para ler gratuitamente, em inglês e em espanhol. Não sei se tem em japonês, deve ter, mas em inglês e em espanhol. Olha aí. E, gente, bora prestigiar porque é gratuito e é oficial. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu não vou mostrar o mangá todo aqui, vou mostrar partezinhas bem específicas para não comprometer a experiência assim de quem quer acompanhar o mangá. Se bem que eu vou falar do mangá inteiro, mas a parte visual, ainda assim, vamos guardar para prestigiar legalmente, porque é bom a gente ajudar esse negócio a crescer cada vez mais, divulgar por aí. Então, o que eu recomendo é vocês clicarem no link aqui embaixo, que vai ter o capítulo, lá o link direto para o capítulo no Manga Plus, e vocês podem acompanhar junto comigo enquanto eu faço a minha análise. Beleza? Ó, dá pra ler no celular, é bem bacana, bem útil. Manga Plus, Shueisha, só procurar, facilzinho de achar. Não sei para quantos celulares ele funciona, mas na internet deve dar pra ler em qualquer lugar. Então tá, só uma revisãozinha rápida do capítulo anterior, que nós fomos apresentados a o Kamonohashi Ron, que é esse cara aí, como um incrível detetive formado pela maior
ah, escola, academia de detetives do mundo. E aí era super incrível. Só que aí, esse carinha aqui, o Ishiki, Totomaru Ishiki, se eu não me engano. O Ishiki, ele é um cara que trabalha no departamento de polícia metropolitano. E ele tinha um caso pra resolver. Só que ah, ninguém me dá muita bola pra ele. Né? Ele meio que pega os casos ali mais ridículos, os que ninguém quer pegar. E ele também não é um detetive assim incrível, muito bom. E aí, um colega dele, o Kiko-san, ele foi. ah, ele recomendou pro Ishiki um velho conhecido dele, que estudou com o filho dele, se eu não me engano, que era o Kamonohashi. Só que quando ele encontra o Kamonohashi, ele tá desse jeito. E a gente percebe que tem também essa marca aqui no pescoço. Enfim, ele não queria mais ser detetive, porque alguma coisa no passado dele impedia. E aí o Ishiki, de tanto insistir, convence ele a ajudá-lo. E aí depois de resolver o mistério, o Kamonohashi, ele mostra que ele tem, tipo, algum poder mental, assim, sobre as pessoas. Geralmente, quando ele encontra algum culpado de algum crime, ele dá uma ordem para a pessoa tirar a própria vida de alguma maneira. E aí ele tem que ser impedido nessa hora. E o Ishiki faz isso. E aí o Kamonohashi, ele fica muito feliz que ele vai poder resolver casos e ele vai que tem alguém ali pra cuidar desse problema que ele tem. Então ele decide tornar o Ishiki um detetive muito famoso. E aí começa essa provável saga desses dois. E vejamos. Agora vamos para o episódio de hoje. Eu vou dizer que uma coisa que me chama muita atenção em Kamonohashi, principalmente no primeiro capítulo, é o foco nos personagens. A autora, ela faz muito isso. No Reborn, o foco também era muito os personagens em si, a interação entre eles. É o grande foco, assim, pelo que parece, que a autora gosta de trabalhar. Interação de personagens com personalidades diferentes. E. Só que no Reborn, grande parte disso era somente para comédia. E tinha desenvolvimento, mas não era um uou, incrível desenvolvimento. Mas isso aqui talvez seja diferente. Bora dar uma olhada. Ah, é. Nesse segundo capítulo, a gente abre com uma página. Quem tiver com o link aberto aí, pode ir acompanhando pra mim. Uma página. Acompanhando comigo, não pra mim. Uma página totalmente colorida. Muito boa colorização, aliás. Do Kamonohashi, do Ishiki. E um monte de coisa aleatória em volta. Eu acho que a ideia é tipo. Eu acho que a ideia era tipo mostrar um vento, assim, sabe aquela cena quando o personagem ele tá assim no momento de vamos mostrar o quão grandioso ele é, e aí eles colocam uma cena assim de um vento batendo nos cabelos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é tipo isso, só que tem um monte de lixo. E mesmo assim o Kamonohashi, ele tá dando uma de Sakamoto. Quem conhece o mangá Sakamoto Desuga, sabe que qualquer coisa assim que possa acontecer com o Sakamoto que seria ruim, ele consegue fazer parecer uma coisa incrível. Porque ele tem um. Sei lá, tudo pra ele parece incrível, ele não perde a pose. E aí o Kamonohashi tá tipo Sakamoto, não perdendo a pose aqui, por mais que tenha um monte de lixo voando. E o Ishiki lá atrás, pequenininho, com o lixo batendo na cabeça dele, ele fazendo uma careta, esse tipo de coisa. Eu acho bacana que isso aqui passa uma ideia bacana do mangá. Porque, tipo, eles estão. O Kamonohashi, principalmente, e o Ishiki também, mas o Kamonohashi tá numa situação assim de fundo do poço. Só que ainda assim ele tá mantendo a pose aqui, isso é interessante. Porque, aliás, o que mantém ele firme é a vontade de resolver mistérios. E o Ishiki aqui no cantinho atrás, que passa a sensação de que ele é menos importante do que o Kamonohashi. E nesse momento de comédia aí, mostrando como ele, sabe, enquanto o Kamonohashi tá firme, ele tem um longo caminho a percorrer. Tipo isso. É interessante essa capa aqui, além de ser muito bem desenhada, bonita. E o capítulo de hoje tem o título de O Caso do Quarto Fechado e o Roubo do Cofrinho de Porco. Sabe, aqueles cofres de porquinho que a pessoa vai colocando moeda e dinheiro?
Sim, é isso e eu adorei essa ideia. Já vou dizer mais por quê. Então vamos lá. Ahn, primeira página, assim como o capítulo anterior, tem algo a comentar de interessante nela. Mas, primeiro situando, o Whisky, ele volta ao complexo lá de apartamentos que o prédio, meio abandonado, meio mal cuidado, que o Kamonohashi tá gerenciando, tá cuidando. E ele vai apertar a porta, ou melhor, apertar o interfone do Kamonohashi, só que até mesmo antes de apertar, antes de apertar, o Kamonohashi já abre a porta todo doido, perguntando, todo empolgado, perguntando se, o que que é? Tem algum um quarto fechado ou uma porque ele é mestre em arrombar as coisas, né? Ou tem algum corpo estranho, sabe? Alguma coisa assim de caso pra ele resolver, ele já sai todo animado e o Whisky se assusta. O que eu queria que vocês reparassem aqui é que, se vocês notarem, isso aqui é uma coisa, é uma característica que é bom que aspirantes a mangaka tenham isso em mente e, sabe, prestem atenção nesse tipo de coisa. Se vocês notarem, as ações, a partir do primeiro quadro, dessa página toda, eles seguem como eu posso dizer, um movimento, uma direção que o nosso olho está seguindo na hora de ler a página. Preste atenção nessa página. Aqui é a cara do Kamonohashi saindo bem animada. Enfim, mas preste atenção na página, quem tá olhando aí. Ah, tem o primeiro quadro, que é aquele quadro para ambientar a gente onde é o lugar que está se passando a história. E aí, conforme o nosso olho vai indo para esquerda, o movimento do Ishi vai para a esquerda também. Ele se põe em frente à porta do Kamonohashi, o dedo dele tá indo na mesma direção que a gente está olhando. Percebem o quão interessante é isso? A autora, ela tá usando o sentido que o seu olho navega pela página para reforçar a sensação de movimento. E isso aqui é uma dica para quem está fazendo mangá. Quando você estiver fazendo alguma movimentação, alguma ação na página, na cena, tente, quando possível, porque nem sempre é, mas tente dar prioridade para as ações que elas seguem o mesmo movimento que o olho está fazendo ao ler a página. Que nem aqui, é tudo pra esquerda. Que interessante isso. Até o Kamonohashi, ele sai com a cabeça pra esquerda. Porque o sentido de leitura de mangá é da direita pra esquerda. E aí o Kamonohashi sai de onde? Da direita pra esquerda. Isso reforça a sensação de movimento. E além disso, isso, gente, não é simplesmente um detalhe, sabe? Não é ok, é uma coisinha ali que não, que, sei lá, não vai fazer grande diferença. Faz. Porque nem que minimamente isso faz o leitor se sentir mais dentro da história, porque ele tá sentindo mais a história como um negócio que tá realmente vivo. Então isso é muito importante, sim. Enfim, Kamonohashi todo animado, recebendo o Ishiki, perguntando se ele tem algum caso bacana aí. E o Ishiki, quando o Ishiki diz que não, o Komonohashi simplesmente volta alguns passos e se joga de cara no chão, assim como ele fez no episódio, no capítulo anterior. E. Bom, aqui começa uma parte, sério, gente, interessantíssima. Prestem bastante atenção. Aqui a autora foi muito boa, beira o genial o que ela fez. E é uma cena super. Não exatamente qualquer coisa, é uma cena assim que não tem uma grandiosidade para a história em si, mas eu vou falar em questão de narrativa, de como contar a história. Tá, então vejamos. Kamonohashi se joga no chão e ele começa a falar, tipo, ele começa a xingar, né? Tipo, porque ele queria um caso novo, um caso bacana pra resolver, porque ele tem essa compulsão por resolver casos. Isso é um detalhe interessante. E, tipo, a partir daqui começa uma situação que o Kamonohashi, ele começa a ser ativamente parte daquele esquema de comédia da autora, que é, geralmente, um personagem faz uma coisa muito bizarra, assim, muito esquisita, e outro reage.
A autora faz muito isso, o Reborn era cheio disso. Um monte de personagens fazendo coisas esquisitas e o protagonista, o Tsuna, que era o mais calminho, ele ficava assustado, impressionado, reagia àquilo. Esse tipo de coisa. Então tá. Ahn, vejamos. O Kamonohashi ele começa a dizer: Ah, você está desperdiçando a minha paixão transbordante por resolver mistérios. Já que eu sou o número um, como o número um, o talento número um da Blue. E aí o Ishiki fica interessado: O que? Blue? E o Kamonohashi explica o que é a Blue. Ai, vou tomar uma aguinha aqui. Ah, pronto. Então, a Blue é a mais prestigiosa academia de treinamento de detetive desse mundo aí. E todos os detetives. Deixa eu ver se. Até aqui, ó. Eles conversando. Todos os maiores detetives desse mundo, aí onde se passa a história, que é o mundo real, mas enfim, foram graduados na Blue. E aqui, uma coisa interessante: a autora ela mostra 4 figuras, 4 silhuetas e os nomes dessas silhuetas. E a escola ao fundo. Já dá pra sacar que aqui já tem construção de mundo. Porque a autora ela poderia simplesmente ter deixado o Kamonohashi falando: os maiores detetives que graduaram aqui e ponto. Não dá mais nenhuma informação. Mas, visualmente, passa a informação de que tem 4 detetives importantes ali que, por isso, eu acho que vai ser usado na história em algum momento, por ela ter dado tanto foco nisso. Então vamos lá. Ah, o Kamonohashi começa a dizer que ah, eles se graduaram. Ah, tá. Que. Meu Deus. Que as melhores notas. Ah, tá bom. Que as melhores notas na classe eram dele, que ele é considerado um gênio. E ele começa a falar do problema dele. Só que por causa dele meio que fazer os culpados se matarem, ele foi sendo suspeito de tudo que estava acontecendo, né? E aí eles expulsaram ele e removeram a licença de detetive dele. E sem essa licença, o engraçado é que vocês pensam, sem essa licença ele pode ser o quê? Preso? Pode ser processado se resolver um caso? Não, ele pode ser morto. E isso aqui, eu adoro isso, esse exagero da autora. Tipo, ah, nessa comédia nonsense, ele pode ser morto. E aí, ele diz que vai ajudar o Ishiki das sombras pra conseguir burlar isso e não conseguirem detectar ele. E aí, por isso que ele tinha dito, o Ishiki até fala, por isso que você disse que você ia me tornar um detetive famoso. Isso aqui é uma interação que eu gosto muito. Porque a história não vai ser sobre, olha, esse aqui é o Kamonohashi, e olha o quão incrível ele é como detetive, e ele resolvendo, e sendo incrível. Não, vai ser sendo ele ajudando o Ishiki a virar um grande detetive. Isso é um negócio muito mais interessante. Assim, de conceito. O desenvolvimento é outra coisa, mas de conceito, é um conceito que eu gosto muito. Porque a gente já tem a noção de que o Ishiki vai ter alguma evolução. Ele até chega a chamar o Ishiki de ah, marionete. E o Ishii fica todo bravo. E é isso, ele vai tentar dar ajuda enquanto ele se esconde nas cenas do crime. Esse tipo de coisa. E aí o Ishii vai passar algum caso pra ele. Mas, antes disso, eu vou falar daquilo que era mais importante. Vamos ver se vocês notaram. O que eu achei genial nessa sequência toda, sério gente, genial, é como a autora, ela tinha que fazer aqui, aparentemente, para o que ela pretendia, uma parte bem expositiva, sabe? Falar de mais informações pro leitor, explicar muita coisa, passar muitas palavras, né? Muitos detalhes pra gente. Poderia ficar chato. Em vez de simplesmente ela fazer o personagem parando e conversando como se fosse uma aula de PowerPoint, qual é a genialidade da situação? É que, nesse momento, ela explica tudo isso de forma muito natural. Porque ela aproveita demais a relação dos personagens, a personalidade deles. Aliás, ela explora ainda mais a personalidade deles, fazendo toda essa sequência, mostrando como o Kamonohashi fala esse tipo de coisa, como o Ishiki reage. E ela também usa comédia para isso, fica mais divertido.
Opa, deu um soluço aqui de repente. Enfim, fica mais divertido, fica mais interessante de acompanhar. E tipo, ela faz essas três coisas, gente. Ela faz texto dispositivo para passar informações para você. Ela usa isso como comédia sabiamente para ficar divertido, ficar engraçado, ficar interessante, um momento leve assim, legal de se ver. E ela usa isso para explorar mais, reforçar mais a personalidade dos personagens. E, gente, sério, quem faz mangá, quem faz sabe que isso não é fácil. E pode parecer, mas isso é extremamente difícil, fazer essas três coisas funcionarem tão bem do jeito que ela fez aqui. Normalmente, a saída mais fácil é só um personagem parar e começar a explicar como uma apresentação de PowerPoint. E aí, isso corre o risco de o leitor achar tudo chato. Agora aqui não, aqui eu tava achando divertido ver a reação deles. Pra mim, a interação desses dois é a melhor coisa desse mangá. Pra mim é o foco dele. E por isso que no capítulo passado teve gente que falou a respeito de os personagens não foram tão bem desenvolvidos, não são tão profundos assim. Olha, eu acho que eles são eficientes naquilo que a autora tá pretendendo fazer, naquilo que a autora tá mostrando. Porque, gente, um personagem não precisa ter uma motivação, digamos, muito bem embasada, não precisa ter um passado triste a lá Naruto pra, sabe, ele querer o que ele quer. Um personagem pode simplesmente, eu gosto que nem um Whisky. Eu quero proteger as pessoas, então eu vou resolver os casos. Ponto. É algo válido. E você não precisa de uma grande motivação e aprofundar demais o personagem. Ah, desde que você faça muito bem aquilo que você se propôs, tá bom? Então tá. Ahn, na parte que o Whisky diz que tá recebendo um novo caso, ele mostra bastante sobre a superior, a moça que é a Bam 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 lá. Deixa eu ver qual é o nome do. Ah, Amamia. É a Amamia, só que eu não tô vendo o nome do. Caramba. Do cargo dela. A chefe lá do departamento. Pronto. A chefe do departamento. Não, não tá aqui, isso. Eu não tô encontrando agora, mas vou chamar ela de chefe do departamento. Enfim, ela que cuida de distribuir o caso para cada uma das pessoas de lá. E ela sempre dá pro Ishi os casos mais whatever, assim, os piores, aqueles que ninguém quer. E o caso dessa vez, por exemplo, é sobre um dinheiro que foi roubado de um cofre de porquinho que estava dentro de um lugar fechado. E um lugar fechado era uma casa de uma pessoa. E aí você fica tipo, caramba, que realmente, que ridículo. Só que o da hora é que o Kamonohashi, na mesma hora ele se levanta e fica todo empolgadaço pra resolver. E tá levando muito a sério o mistério. E eu adorei isso. Essa pegada de. A gente vai ver uns casos bizarros, assim, de simples, ridículos, e o Kamonohashi tentando resolver seriamente e fazer o Ishiki subir assim na carreira de detetive. Isso gera, assim, pode gerar histórias muito interessantes, divertidas de acompanhar, dinâmicas. Sério, tudo que eu tô vendo, em geral, nesse mangá, tem uns pontinhos que me incomodam, eu vou falar mais sobre isso depois. Mas tudo que eu tô vendo aqui no geral, ah, promete muito e tá sendo bem divertido e interessante até agora. Ah, e uma coisa interessante, logo depois que o Ishiki fala sobre o porquinho que desapareceu. Não, desapareceu não, que ele ah, teve dinheiro roubado de dentro dele, sem quebrar, e dentro de quarto fechado. Aí o Kamonohashi se disfarça todo, já de uma empresa de cofrinhos de porco. É, é esse o nível de comédia da autora. E um detalhe interessante, reparem no boné do Kamonohashi. Acho que eu tenho aqui a imagem. Ué, e gente? Agora, não tava funcionando. Aqui, a Mamiya Senpai, a chefe do Ishiki, e o Kamonohashi. Reparem que nesse disfarce dele tem um ornitorrinco aqui no boné dele. E eu fui saber, através de comentário de ah,
uma pessoa que falou no vídeo anterior, comentou no vídeo anterior, que eu espero que esteja inscrita no canal, é que o Kamonohashi, o nome dele significa ornitorrinco. Kamonohashi significa ornitorrinco. E aí eles colocam aqui o ornitorrinco no chapéu dele. Eu achei isso interessante. Agora, por que ornitorrinco? Não sei. Não sei se os ornitorrincos têm alguma característica que a autora tá querendo ligar a ele, ou não. Enfim. Mas vamos continuar. Então o que acontece? Kamonohashi e Ishiki vão até a casa da... São duas moças que moram numa casa. E eles começam a investigar. Só uma delas está lá no momento. E chegando lá, Kamonohashi, ele percebe que tem uma mala muito grande ali. Ok. E a autora, novamente, isso que eu acho incrível. A autora, ela coloca esses detalhes sem a gente perceber que eles são tão relevantes assim. Porque, por exemplo, aqui, essa mala, que vai ser mais relevante depois, ela coloca como uma parte de comédia novamente. E isso faz com que a gente não sinta que, sei lá, a gente tá perdendo muito tempo com coisas inúteis. Porque a gente tá vendo umas coisas engraçadas, pelo menos, tá entretendo a gente. Enfim. ah, Aí, uma das meninas, que é a irmã mais nova, se não me engano, que uma é a irmã mais velha e outra é a irmã mais nova. Aí a irmã mais nova, ela aparece lá, ela guia eles pra mostrar o porquinho. Que o porquinho, ele é um porquinho dourado, que ele é de uma marca especial, que tem um monte numa loja lá perto da casa delas. E esse porquinho, ele tem ah, ele tem a característica de que ele é meio que impenetrável. Ninguém consegue tirar o que tem aí a não ser quebrando. Então não dá pra abrir o porquinho e tirar o dinheiro, aparentemente. Só que ainda assim, ela e a irmã dela, que viajaram acho que por 2 dias pelo menos, e a irmã dela voltou antes, a irmã. Se eu não me engano, a irmã mais velha voltou antes e a irmã mais nova voltou um pouquinho depois. Pelo menos pelo que eu entendi. Se vocês acham que eu tô confundindo, podem colocar aqui nos comentários. Mas enfim, elas passaram uns dias fora. E quando a irmã mais nova voltou, ela percebeu que o porquinho tava muito mais leve. Antes ele tava tão pesado, ela fala aqui, inclusive, quanto uma estátua de metal, sabe? Alguma coisa assim, bem pesada de metal. E, enfim, dito isso, o Kamonohashi, ele também percebe que tem joias ali, que aí acaba ficando com o bigode do disfarce dele engatado ali. E aí a moça até fala que são as joias da irmã dela. E continua falando informações do caso, dizendo que elas têm recebido ligações silenciosas, estranhas. E fala isso, que tava tudo fechado antes delas chegarem. Tava tudo fechado, ninguém tinha entrado na casa aparentemente, não tinha sido arrombado, tava tudo trancado. Principalmente por causa dessas ligações. Só que o porquinho foi roubado, o dinheiro sumiu de dentro. Elas não sabem quanto exatamente porque não abriram o porquinho. Agora, um adendo aqui. Uma pausa. Eu achei curioso que, tipo, isso foi delegado pra um departamento de polícia. Isso foi mandado pro departamento. Tipo, um caso do porquinho foi mandado pra um departamento de polícia, é isso? Eu achei curioso isso. Tipo, eu gostaria de saber se as coisas são assim mesmo lá no Japão. Se a pessoa pode, sei lá, mandar um caso pra lá, fazer uma queixa, assim, de coisas tão triviais como essas. Bom, mas se bem que a história tratou como se fosse algo que ninguém queria resolver, mas ainda assim achei curioso isso. Hum, então tá, depois de um tempo a irmã mais velha chega e aí eles começam a contar mais detalhes a respeito de que a irmã mais velha ela tinha passado um tempo fora lá com os pais delas e aí depois quando ela voltou ah, já tava desse jeito, o cofre. E aí o Kamonohashi, ele gostaria de saber se não era só imaginação isso, se não foi só impressão da irmã mais nova de que o negócio ficou mais leve. E aí ela diz que não, e aí que ela fala que ela era pesada como uma estátua de ferro. E aí o Kamonohashi, opa, eu esqueci de colocar aqui, mas ele faz aquele lance do
capítulo anterior, que eu falei que seria uma marca dele, ele faz de novo. Ele fica geralmente com o cabelo cobrindo os olhos, né? Que é como vocês podem ver. Só que aí quando chega a solução do caso, ah, tá aqui, ele faz isso. E aí, ele fez de novo. E isso aqui é uma dica que eu dei no vídeo anterior, gente. Tentem colocar coisas marcantes nos personagens de vocês. Seja uma ação, seja algo na aparência, seja um comportamento ou uma frase, sabe, tudo. Que alguma coisa dessas vai fazer o seu personagem ficar mais marcante na cabeça das pessoas. Enfim. E aí, o Kamonohashi sugere eles quebrarem um porquinho. Eles quebram um pouquinho e eles conferem que tem menos moedas mesmo. Kamonohashi fala pro Ishiki levar as moedas para o departamento do laboratório forense para eles analisarem. E aí, quando eles analisam, só a irmã mais velha aparentemente tocou nas moedas. As poucas moedas que eles tinham. E aí, fica com a impressão de que talvez só o dinheiro da irmã mais nova especificamente foi roubado. E deixa o caso mais estranho ainda. E enquanto isso, enquanto o Kamonohashi e o Ishiki estão falando sobre isso, estão recebendo o relatório da perícia do laboratório forense, acontece uma coisa que lá atrás, quando o Ishiki estava, que foi implantada lá atrás, quando o Ishiki estava recebendo o caso da chefe dele, ela estava comentando a respeito de um caso de um possível assassinato, um assassinato, uma cena de crime, que ela ia dar uma olhada, que ela ia verificar junto com os outros, e ela disse pro Ishiki que não ia, e aí ela passou essa tarefa do porquinho pro Ishiki. E aí, enquanto o Kamonohashi e o Ishiki estão andando, eles encontram essa cena de crime, e provavelmente de propósito, o Kamonohashi deve ter ido até lá, conduzido o Ishiki até lá. Eles encontram, a chefe dele tá lá, a Mamiya, e chegando lá, o Kamonohashi ele vai direto pra cima do corpo. A chefe do Ishiki fica super nervosa com ele e diz que, olha, se esse seu amigo estranho aí e você não conseguirem fazer, tipo, se vocês não tiverem algo a acrescentar aqui, o que seja bom o suficiente, que faça eu ficar feliz, tipo uma cara feliz, você está demitido. Aí o Ishiki já é jogado, tipo, num problema maior por conta do Kamonohashi. E o Kamonohashi, ele novamente faz aquela coisa que eu acho bizarra, que ele se joga em cima do corpo, basicamente. Joga do lado para ele conseguir identificar as pistas, né, a respeito. Não só as pistas, mas ele inclusive insiste em ir pessoalmente nos lugares com o Ishiki, porque ele quer prestar o respeito dele aos mortos, né, à vítima. E, ok, ele é bizarro mesmo, então a gente aceita. Mas eu acho bizarro que ninguém tira ele do lado do corpo. Caramba, gente. Tem inclusive peritos por perto. Isso aí foi mais esquisito. Porque eles estão lá fazendo um trabalho de coleta, de analisar bem a cena do crime. E eu citei isso na vez anterior, que tipo, é bizarro ninguém tentar tirar ele de lá. Porque ele pode estar danificando, pode estar sujando a cena do crime, sabe? Adulterando sem querer. Aí isso pode pesar muito na solução de um crime. Eu não sei se. E tem respaldo isso que ele faz, mas eu acho esquisito as pessoas não tirarem ele de lá. E principalmente agora, porque no capítulo anterior tinha só um policial lá. Mas nesse aí tem. Os peritos estão lá. Tanto que um. Opa! Que esse cara aí, sabe assim? Então eu acho muito bizarro ninguém tirar ele, ninguém falar nada a respeito. E a Mamiya, chefe do departamento, simplesmente. Ah, beleza. Só quero que no fim das contas isso sirva pra algo. Isso eu acho meio esquisito. Acho meio forçadinho. Mas enfim. Aí ele dá uma olhadinha no cadáver. E ele diz que agora era com o Ishiki. Quando o Ishiki chega perto dele e diz: o oficial Ishiki, agora é com você. Ou tá com você. Você. Sabe? Esse tipo de coisa. E aí o Ishiki. Parece que ele tem uma percepção. Aqui vem uma sequência que ao mesmo tempo que eu gostei,
Eu achei que poderia ter sido melhor desenvolvida. Esse foi um dos meus probleminhas com esse capítulo. Porque aqui, de repente, o Ishiki, ele, auxiliado pelo Kamonohashi, o Kamonohashi dá uns toquezinhos aqui e ali pro Ishiki meio que não travar, sabe? Enquanto ele tá falando sobre o que ele achou do caso. O, o Ishiki vai falando, tipo, sobre o caso todo, assim, de forma bem detalhada a respeito, primeiramente, do caso do porquinho e como esse caso do porquinho deve estar conectado com esse segundo caso do cara que foi. Que recebeu uma pancada na cabeça e morreu. Enfim, vejamos. O que tá dizendo aqui exatamente? Tá, ele tá falando que sua irmã mais velha tinha as impressões digitais nas moedas. E que. Ah, e o Kamonohashi, ele levou um porquinho totalmente novo, igualzinho aquele que elas tinham. Porque lembra que na loja que tinha perto ali, na loja da cidade, né, um armazém geral ali, que é mais ou menos esse nome que eles falam, tinha um monte desses porquinhos dessa marca, assim, igualzinho. Então o que eles suspeitam é que, em vez de ser roubado, o cofre foi quebrado e aí depois foi trocado por um novo. O que eu achei uma solução interessante. Aí, provavelmente teria sido trocado pela irmã mais velha. E por isso só tinha moedas ali com o... as impressões digitais dela. Só que ela tenta jogar a história de. Tá, mas. O que que tem? Tipo, se eu tivesse quebrado, eu teria só contado pra minha irmã e pronto. Por que que eu. Tipo, a gente tornaria isso um caso de polícia, sabe? Aí ele fala que como o caso do porquinho deve estar ligado ao caso do assassinato do cara. Que na verdade, aquelas ligações misteriosas que elas estavam recebendo era de um stalker. E quando a irmã mais velha voltou pra casa sozinha, ela deu de cara com esse stalker e ele. É que eu não entendi se ele packed her into the living room. Se ele conduziu ela lá pra dentro ou se ele seguiu ela. Acho que seguiu ela pra dentro da sala de estar, ela tentando fugir. E para ela se defender, ela pegou o porquinho, que estava pesado como uma estátua de ferro, e quebrou na cabeça do bandido. E aí, várias das moedas ficaram cobertas de sangue. Então ela teve que ah, jogar algumas moedas fora e colocar o máximo que ela pôde, que ela tinha no momento, dentro do porquinho. Por isso tinha menos moedas. E aquela mala que tinha sido apresentada antes, que era enorme, ela foi usada para colocar o corpo do cara lá dentro e jogar nesse local do crime. Olha como eu gostei muito de como vocês percebem que vários desses elementos eles foram jogados de forma muito natural, a não ser nos momentos em que eles estão entrevistando, assim, interrogando as testemunhas. Tem outros elementos como a mala, como ah, a questão delas citando, o porquinho é de uma marca especial, de uma loja aqui perto, esse tipo de coisa. É colocado de uma forma muito natural, que a gente depois. Ah, é verdade, tinha isso. Eu gosto de como a autora ela conseguiu colocar esses elementos nesses momentos de comédia, nesses momentos leves, sem a gente perceber que estava sendo construído algo ali. Embora a gente já fica meio suspeitando ah, da irmã mais velha desde o começo, já que ela chega só depois e a gente vê aquela mala grande dela ali, a gente já acha que ela tem algum dedo nisso tudo daí, mas pelo menos o capítulo aí não enrola muito nisso, né? É uma solução rápida. Isso é bom. E aí, o Ishiki fala tudo isso. E tem um quadro interessante aqui. Dele e do Kamonohashi, lado a lado. O tipo, lembrando um pouco, aliás, a imagem colorida, o Kamonohashi, né, firme no meio do vento, assim, para causar uma sensação mais imponente. E o Ishiki, um pouco meio. Ai, o vento doendo um pouco no meu olho. Sabe o que parece? Parece que, tipo, o Ishiki, ele tá caminhando já em direção a, sabe, o nível do Kamonohashi, mas ainda não tá lá. Então, eles estarem lado a lado, só que o Kamonohashi tá mais alto, até o quadro dele tá mais alto pra mostrar a importância dele, e tá mais firme, mais reto
no vento, o Ishiki, ele tá do lado dele e tá. Ai, meio que. Ai, peraí. Mostrando que. Talvez simbolizando que ainda tem um caminho a percorrer, sabe? Que ainda não tá maduro o suficiente. E aqui eu vou falar um pouquinho do que eu não gostei. Então, eu não consegui entender se aqui nessa parte. Porque teve um salto de tempo. Quando o Kamonohashi. Ah, eu percebi o que aconteceu. E aí, o Ishiki contando pra todo mundo o que ele acha que aconteceu. Teve um salto de tempo. E eu não consegui identificar, bora ver se vocês percebem, mas eu não consegui identificar se o Kamonohashi disse tudo tintim por tintim pro Ishiki, ou se o Ishiki que fez a conexão com os elementos depois que o Kamonohashi falou que agora era com ele, sabe? Que agora tava sobre ele o negócio, que ele já tinha tudo, sabe? Então, eu não consegui identificar isso. Eu queria que a autora tivesse deixado isso mais claro. Pra gente, sabe? Sacar mais que talvez fosse só mesmo a influência do Kamonohashi que fez ele começar a ligar as coisas, o Ishiki. Eu acho que a intenção foi muito da hora, só que eu acho que o desenvolvimento ficou meio dúbio ali. Não deu pra sacar se, sabe, teve esse lance aí. Se foi o Kamonohashi que disse tintim por tintim na orelha dele ou se o Ishiki próprio que fez as conexões. Não dá pra ter 100% de certeza. Eu espero que tenha sido o Ishiki, mas eu queria que isso tivesse sido mais claro. Pra gente sentir mais o esforço dele, sabe? Porque eu senti que depois dessa passagem de tempo, ele já tava lá todo sério, imponente. Não sério, imponente, mas tipo, ele tava mais firme. Ele tava. No capítulo anterior a gente viu ele meio, sabe, mais nervoso, esse tipo de coisa, enquanto que aí não, aí ele mostra mais firme, falando, gaguejando um pouquinho, mas eu achei que a mudança foi um pouquinho rápida demais. Eu acho que deveria ter tido um cuidado maior nessa situação aí toda. Apesar do contexto ser bacana. Enfim, a irmã mais velha admite finalmente que foi ela. Que ela fez isso pra se defender. E o Kamonohashi usa. Ele fica em transe de novo. E aí usa aquela habilidade de mandar a pessoa tirar a própria vida. E mandou a pessoa, ela, se afogar no riacho que tava ali. No canal que tava ali. Só que o Ishiki, ele. Ih, caramba! Gente, não presta atenção nele. Ah, ele tá só falando pra si mesmo, ele tá pensando alto, sabe? Esse tipo de coisa. Só que ele tenta fazer o Kamonohashi parar de apontar, parar de falar isso. Só que já funcionou com a moça, a hipnose. E aí, ela vai correndo pro rio. E o Ishiki fala pra chefe dele, a Amamiya Senpai, ela parar a moça. E a Amamiya vai. Toda nervosa porque o terno dela é novo. Tenta parar a moça, mas o pé da moça escapa. Acho que porque a mamia pegou só o sapato dela. E ela começa a entrar no rio, no riacho. E uma coisa interessante aqui, uma dica para os mangakás. Gente, vocês estão vendo como esse riacho ele é muito detalhado. Ele, aliás, uma boa referência para desenhar água aqui. Mas perceba que ele é muito detalhado. Que o riacho ele não é feito tipo com pouco cuidado. Aqui a autora deu muita atenção aos detalhes desse riacho, porque ele é importante. Aqui o cenário está sendo usado para contar, para ambientar assim o clima da história, para ajudar a passar para a gente a seriedade da situação. O cenário aqui é extremamente importante. Então, por causa disso, ele está muito bem desenhado, muito detalhado, para ajudar a passar essa sensação de que, olha, olha o quão é importante esse rio pra essa cena, esse riacho pra essa cena, esse canal, sei lá, esse tipo de coisa. E novamente o plano holandês aqui, lembra? Meio tortinho, pra indicar que tem alguma coisa errada. E com a menina entrando na água. E aí depois o Ishiki salta e novamente percebam como nessa página. Deixa eu ver se eu consigo pegar o número da página aqui exatamente. É a página 37. Não, é a página 36. É? Nossa, tá meio bugado aqui a numeração. É 36 ou 37, porque aqui tá pulando a numeração de uma forma estranha. Enfim, é 36 ou 37 que o Ishiki ele pula. Percebam como novamente a autora usa a posição do Ishiki pra ressaltar a sensação de movimento, porque o nosso olho ele vem do primeiro quadro. Deixa eu até ver se tem um. Não, aqui é só uma cena do Kamonohashi
falando pra moça pular na água, mas percebam que tem o primeiro quadro da moça entrando na água, o segundo quadro também dela desaparecendo lá, o que causa mais tensão, né, na gente. E do segundo quadro, quando a gente vai pro quadro do Ishiki, o nosso olho faz uma diagonal. E a autora aproveitou essa diagonal para deixar o Ishiki na diagonal. Percebam isso. Quem tá olhando a página vai perceber, ó, que o nosso olho ele segue total o, o, o opa, soluço de novo. O corpo do Ishiki. E como isso é usado para levar a gente até pro próximo quadro. E o jeito que isso guia o olho do leitor é muito profissional, algo que os mangás buscam bastante. Enfim, depois disso, o Ishiki consegue sim salvar a moça de se afogar. E pronto, caso resolvido. Aparentemente o Kamonohashi fica muito aliviado por eles terem conseguido fazer com que ele não matasse ninguém, né? E só vou apontar uma coisinha aqui, voltando na página anterior do Ishiki pulando. Eu acho que eu não falei isso até agora, mas isso é algo bem básico, tá, gente? Pra quem tá fazendo mangá. Quando você tem uma cena relevante, importante, impactante, sério, no seu mangá, na sua página, é bom você usar o maior quadro da página pra colocar essa cena. Porque a gente tem que manipular as emoções do leitor. E quando uma cena é muito grande no mangá, você inconscientemente já sabe que ela tem alguma relevância maior do que as outras. Então, se for impacto de algum movimento de luta ou algo do tipo, se for alguma revelação da história importante, a aparição de alguém, sabe? Sempre que. Depende da importância da pessoa, né? Mas quando a parte mais importante da página, a ação mais importante da página, aquilo que está acontecendo, o acontecimento mais importante, é bom vocês priorizarem que esse acontecimento ele fique no maior quadro, porque isso faz o leitor ter mais impacto, sentir que aquilo tem mais relevância, ou seja, aquilo imerge mais o leitor na história. Então tá. Agora de volta ao departamento. A a Amamiya Senpai, a chefe do Ishiki, ela fala um monte de coisa, né? Começa a brigar com ele, dizendo que enfim, primeiro ela diz que a moça provavelmente vai ter uma pena bem branda, já que ela, né, agia em autodefesa. E se, né, a corte, os jurados, juízes, a investigação toda, sabe, ah, identificar que foi autodefesa. Mas o problema real era mesmo como o Ishiki e o amigo dele, o Kamonohashi, eles agiram, né, de forma imprudente, de invadir uma área restrita e interferir com um caso sem permissão, intimidar um suspeito, esse tipo de coisa. Só que no final das contas, a autora, caramba, como é que ela vai resolver isso? Isso não ter consequências pro Ishiki e o Kamonohashi? Pra ela não, tipo, sabe, impedir que sabe, o Kamonohashi ele apareça, ele fique junto do Ishiki, interfira mais nos casos. E a autora faz a Amamiya Senpai ela se apaixonar, aparentemente, pelo Kamonohashi. Ela pergunta o nome dele e ele fala o nome falso que o Kamonohashi tinha dado antes, que é Kamo alguma coisa. E aí ela fica toda, Kamo, né? E aí é uma boa saída. Tipo, já deu indícios disso antes. Já tinha mostrado que ela tinha achado alguma ação dele meio legal lá atrás. E aí, depois termina com isso daqui. Então a gente acha natural. Poderia ter consequências, seria legal também, né? E se eles tivessem que se virar, depois de ela talvez, eu proíbo vocês trazer seu amigo nas investigações. Aí eles teriam que se virar, isso poderia ser interessante. Mas talvez porque a autora quer, isso não é tão importante assim, ela quer fazer outras coisas. Enfim. E aí, a gente volta a uma cena muito parecida com a minha primeira página, que o Ishiki ele vai ver o Kamonohashi. E o Kamonohashi de novo aparece com a cara lá na porta, assustando o Ishiki e perguntando, né, se aí tem um caso de tirar o fôlego, algum caso empolgante pra mim? Aí o Ishiki, mas você acabou de resolver um ontem. Aí o Kamonohashi,
Era uma piada, era uma piada. E aí quando o Ishiki quando mostra a cena mais de longe, a gente vê que o Kamonohashi tá, tipo, ficou super deprê por conta disso. E aí o Ishiki fala de, cara, você tá obviamente de coração quebrado com isso. Eu gosto dessa comédia, eu vou falar isso bastante, que eu curto muito o jeito que ela faz comédia. É bem divertido. E uma coisa interessante é que a comédia dela aqui, eu acho ela diferente da de Reborn. Tipo, a pegada é bem parecida, só que a de Reborn, ela era bem mais bobinha. Ela era bem mais, ah, assim, pra um público mais novinho, sabe? Porque, não sei, aqui a comédia parece mais ácida, parece um pouco mais madura. Por mais que seja exagerada, eu tenho a impressão. Não sei se você tem essa impressão também, coloque aqui embaixo. Mas eu tenho essa impressão de que a Reborn ela era muito mais bobona, a comédia. Porque eu acho que provavelmente mirava num público mais jovem. Esse aqui não, esse aqui aparece caso de gente morta, essas coisas. Talvez justamente por ser um público mais maduro, ela trata dessa forma. Ahn, e é isso, o Ish que ele fala que ele pensa que, nossa, esse cara é muito estranho, mas, sabe, o jeito que ele quer trabalhar, sabe, o jeito que ele faz, o ímpeto que ele quer resolver as coisas, que ele faz tudo. ah, Cadê? Vejamos. Por alguma razão, parte de mim não pode esperar mal pode esperar pelo próximo caso. Achei bacana isso, porque mostra como é divertido, é interessante, é diferentão trabalhar com o Monohashi, porque ele faz toda a investigação virar um caos. E é difícil de trabalhar com ele, mas o Ishiki, ele sente que é divertido, aparentemente, que ele tá empolgado pra resolver mais casos com o Kamonohashi. E também deve ser porque ele tá aprendendo com o Kamonohashi, ele sentiu que ele evoluiu devido ao que aconteceu nesse capítulo. E aí o Kamonohashi, cadê? Tá... ele tá ansioso pra ver mais, né, das soluções de mistério do Kamonohashi, esse tipo de coisa. E o Kamonohashi termina o capítulo dizendo que, o dia de hoje é especial. Foi tipo o dia de firmamento, de estabelecimento do boneco. Tipo, meio que é o dia que ele começou a ser vai ser o aniversário de, digamos assim, de marionete dele, sabe? Tipo, inglês, assim faz mais sentido, é meio difícil de explicar isso em português. E o Ishi reclama disso, obviamente, do jeito que ele fala. E aí termina com os dizeres que o próximo capítulo sai dia 25/10. Então olha aí, ó. Bom, gente, então isso era o capítulo. Eu gostei. Teve um pontinho ou outro ali que eu achei que poderia ser melhor, mas no geral tá bom. No geral eu tô gostando bastante porque tá divertido. A interação dos personagens tá muito boa e ela tá conseguindo evoluir a história, nem que seja aos poucos, e passando novas informações pra gente, expandindo a situação toda através da interação dos personagens e deixando isso bem natural. E isso não é fácil de fazer, eu repito. Qualquer um aqui que não é tão, como eu posso dizer, não tem tanta estrada, não tem tanta experiência em produção de mangá, pode simplesmente ver esse mangá, nada demais. Mas na parte de fazer uma história, de contar uma história, tá muito bom. Tá muito interessante, ela tá sendo muito eficiente nessa questão. Então eu aconselho vocês a, sabe, prestarem atenção nesses detalhes, não só nesse mangá, mas em outros. Porque isso aqui ajuda a gente a evoluir. Só falta a gente observar e tentar identificar como o autor está apresentando as coisas pra gente, porque, quais elementos que usou, já conta muito pra nossa evolução. E acho que é isso, povo. Aqui, aliás, uma curiosidade, eu achei que essa cena aqui no final, ó, tem um pouquinho mais de variação de traço, de efeitos que a autora costuma usar em Reborn, por exemplo. Que é, ela abusava dos efeitos que deixam o traço dela ainda mais bonito. Uma inscrita, um inscrito ou uma inscrita, agora uma pessoa falou em um comentário do vídeo anterior que possivelmente isso seja por conta de, como tem muito diálogo, isso de ela evitar colocar muitos detalhes deixa a história mais
fácil, mas agradável de ler, de se olhar, não fica poluído. E eu concordo, eu acho que talvez seja por isso mesmo. E além disso, lembre que no capítulo anterior, no vídeo do capítulo anterior, e esse vídeo eu tô vendo que ele não vai ser tão curto assim, talvez já tenha passado de 1 hora. Mas enfim, no capítulo anterior, a autora, eu tinha falado que, nossa, ela caprichou demais nos cenários aqui. Eu acho que isso aqui não vai se repetir nos próximos capítulos. Porque geralmente no primeiro capítulo, os autores eles fazem de tudo pra ficar muito visualmente chamativo, pra justamente chamar mais as pessoas. E aí depois eles dão uma aliviada, assim, pra ficar mais fácil, né, de fazer. Então aconteceu exatamente isso. Reparem como não tem tanto cenário detalhado nesse capítulo como tinha no anterior. Enfim. Hum. Opa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui já é uma coisa que eu tava praticando para as minhas aulas. Enfim. Então, acabamos por aqui. Toda essa situação de análise, todo esse vídeo. Muito obrigado pelos que aqui vieram. E não deixem de curtir, conferir o portal Genkidama, as redes sociais, que meus vídeos vão ser postados lá, assim como outros vídeos de outras pessoas e matérias e notícias. Tem gente inserida na cultura japonesa produzindo material para lá, por exemplo. E além disso, gente, como eu falei, eu faço parte da escola de mangá Japan Sunset. E nessa escola de mangá, a gente tem um professor que ele tá com vagas abertas pro curso dele agora, que esse professor é o Maurício Osamo. E esqueci de pegar o material aqui dele. Poxa. Mas. Ah, talvez eu encontre aqui rapidinho. Pera aí. Então, é o Maurício Osamo. E ele. Ah, não vou encontrar. Mas ele é um professor da nossa escola. Ele tá aqui no Brasil agora. Mas ele trabalhou durante 16 anos com mangás no Japão. Ele é um mangaka que veio do Japão. Ele trabalhou em vários estúdios de mangakas muito conhecidos. Por exemplo, o autor do Hokuto no Ken. Então, primeiramente, abriu vagas pro curso dele. E, além disso, eu vou fazer um vídeo com ele aqui pro meu canal. Olha que bacana. Mas só quando aconteceu uma coisa. Eu fiz uma postagem no Twitter pedindo perguntas para vocês. Porque o objetivo do vídeo é fazer você interagir com ele. A sua pergunta ser respondida pelo Maurício. Ter chance de ser respondida, na verdade. Porque a ideia é a seguinte: eu fiz uma postagem no Twitter, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E nessa postagem, assim que ela conseguir alcançar o marco de 50 perguntas, eu vou encerrar e pegar essas perguntas para escolher dentre elas as mais interessantes e fazer para o Maurício. Ou seja, você tem a chance de ter a sua pergunta, a sua dúvida respondida por esse profissional que trabalhou com 16 anos com mangá no Japão. O cara é muito bom mesmo. Nossa, admiro o trabalho dele. Vou deixar o link aqui embaixo também para o Instagram dele, para vocês verem as artes dele. E, bom, gente, vão lá então nesse link, façam suas perguntas para ter chance de elas serem respondidas. Pode ser pergunta tanto sobre a história pessoal dele como artista, sobre o trabalho dele lá no Japão, sobre o contexto lá das coisas do Japão, curiosidades, esse tipo de coisa. Então, vão lá, gente, aproveitem, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham curtido, que eu possa ter ajudado vocês com o conhecimento que eu consegui passar aqui. E digam também a opinião de vocês a respeito do mangá até agora e desse segundo capítulo, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por tudo. Me sigam nas minhas redes sociais se possível. Tem minhas artes lá e outras novidades. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Falou. Tchau, tchau.